que é um lado em ascensão também, que tem muito a crescer. Então, atenção, você que simpatiza, pretende um dia comprar uma moradia no lado oeste, Irineu tem muitas dicas valiosas para a gente. Eu vou começar assim. Primeiro, a gente não é bobo. A gente contrata pesquisas, a gente vê a questão econômica do lado da cidade, demográfica, e a gente estudou muito esse lado oeste, né? E a gente determina uma zona de influência, que a gente chama. A zona de influência que vai fomentar os nossos próximos empreendimentos do lado oeste, que aí vai um spoiler aí, né? Eu diria que é um novo Eusébio que está surgindo na região metropolitana de Fortaleza. Estamos começando mais um Espaço VIPcast e hoje nosso assunto é falar sobre o setor imobiliário, que na nossa capital, no nosso bom Ceará, está em um momento promissor. E na região metropolitana, será que ele também está? A gente vai saber de muitos detalhes, curiosidades, tendências com ele, que já tem 22 anos de BLD, Irineu Guimarães, CEO da BLD Urbanismo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nayara. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouco de uma coisa que eu adoro, que é falar de mercado imobiliário, de cidades, de gente. Se eu puder trazer algum conteúdo aí para os seus ouvintes, vai ser um prazer. Que maravilha. E a gente adora antecipar tendências, né? Mas antes da gente enveredar nessas tendências, eu queria que a gente falasse um pouquinho desse momento de crescimento do setor imobiliário, não só em Fortaleza, mas nas outras regiões, como Aquiraz, Eusébio, Caucaia. Bom, acho que primeiro a gente não pode esquecer que Fortaleza é uma das 4 maiores capitais do país, né? Realmente o mercado aqui está bastante pujante. A gente tem aí muitos lançamentos e com uma boa conversão de vendas. E a gente consegue extrapolar Fortaleza, principalmente nos empreendimentos horizontais, né? Eu acho que a gente fala muito de grande Fortaleza. No mapa do IPES, eu acho que aqui é um público mais qualificado também, dá para ver lá o que é que o IPES considera como região metropolitana, que é bem mais abrangente, vai de Cascavel até Trairi, mas da grande Fortaleza são cidades circunvizinhas, né, que de uma certa forma se ou oferecem mão de obra para Fortaleza ou se beneficiam do serviço de Fortaleza, e eu costumo dizer que cidade é economia. A gente mora em cidade, mais de 80% das pessoas no mundo moram em cidades, porque nas cidades é que a gente encontra a maioria dos serviços. É na cidade também que a gente busca lazer, é na cidade que a gente busca estudar, né, saúde, né, os serviços, hospitais, né. Então, assim, a cidade ela é um polo gerador aí de serviços, né, de acaba que você cria relações humanas, né. Então, assim, é um tema que eu gosto muito. Até hoje eu estudo cidade, né, eu passei boa parte da minha vida estudando cidade, ainda sou estudante. Hoje eu estou fazendo um mestrado na Unifor e a minha tese é sobre urbanismo sustentável, né? Então, assim, eu tenho lido muito, estou cada vez mais apaixonado. Se você também quiser explorar alguma coisa desse assunto, vai ser um prazer falar. Agora, Irineu, a gente precisa falar também um pouquinho que hoje a população, de uma forma geral, ela vem buscando muita qualidade de vida de uma forma bem abrangente, mas quando fala em moradia, mais do que nunca, né? As pessoas, antes queriam um apartamento, mas hoje a gente vê muita gente optando por casa, por espaços maiores, áreas comuns que ela possa receber mais os amigos, mais os familiares. Essa pode ser um dos motivos da procura por essas regiões metropolitanas? Eu acho que essa é a parte poética da coisa, Hum. né? É claro que a gente observou na pandemia, depois da pandemia, as pessoas elas valorizaram muito o contato com a natureza, qualidade de vida, né? E essas cidades circunvizinhas de Fortaleza, elas não sofrem tanta pressão imobiliária contra alguns bairros, como Aldeota, Meireles. Acaba se tornando o terreno mais caro, a construção, o metro quadrado. A parte poética é essa, né? De mais qualidade de vida, mais contato com a natureza.
Mas tem uma parte econômica também nisso tudo. Na economia, a gente chama de trade-off, de troca. Qual é a troca entre um estilo de moradia e o outro? Eu digo que esse trade-off já foi de 1 para 2, e eu vou explicar essa conta. Hoje é 60-40. Um cliente que pode alavancar, por exemplo, um financiamento bancário de R$ 500 mil, o que é que ele compra na Aldeota com R$ 500 mil? Então ele vai comprar aí com muita sorte um apartamento compacto de 50 metros. O que o Eusébio, por exemplo, oferece, ele oferece 100 metros. Ele oferece o dobro, né? Não é exatamente essa conta hoje. Hoje nós estamos no dia 8 de outubro de 2024, mas no Eusébio você vai encontrar de 5.500 a R$ 6.000 o metro quadrado hoje. Então esse mesmo cliente, com a mesma capacidade de alavancar financiamento, ele compra o dobro da área no Eusébio. Custo-benefício muito E aí é o melhor, né? seguinte, se eu sou solteiro, eu tenho mais possibilidades. Mas se eu sou casado com 2 filhos, eu nem penso 2 vezes. Eu vou morar em mais espaço, mais qualidade de vida, e isso acabou transformando todas essas cidades, mas notadamente o Eusébio, né? Onde o Eusébio tinha uma oferta de glebas. O que são glebas? Né? São terrenos grandes. Né? Então tinha uma oferta de terrenos grandes, onde se podia pensar o urbanismo. Né? Em Fortaleza, hoje você não pensa, as ruas já estão desenhadas, já estão estabelecidas. E principalmente os espaços públicos, né? Que são as praças, a questão da segurança. Então, o Eusébio propiciou para que várias empresas, dentre elas a nossa, que a gente pudesse trazer um urbanismo que fosse integrado com a natureza, que permitisse que as pessoas acessassem o verde, que explorassem belezas naturais, que desse mais qualidade de vida. Todos os empreendimentos do Eusébio, eu acho que 90% já saem com saneamento, são pouquíssimos que não saem. A nossa empresa vai muito além de fornecer saneamento básico, infraestrutura básica. A gente também aplica, por exemplo, a valoração dos serviços ecossistêmicos, que são reconhecidos pela ONU, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são temas que cada vez mais as pessoas, o consumidor valoriza. Né? Eu quero estar no empreendimento que me dê também segurança. É uma questão de falta de eficiência ou de ineficiência do setor público, muitas vezes. Então, esses projetos, eles nascem com autogestão. Então, a gente não espera o poder público, a gente desenvolve maneiras de fazer a gestão do bairro, né, de manutenção de espaços, de áreas comuns, de espaços públicos, mas também de segurança. Então, a gente pode programar rondas no bairro, pode colocar câmeras, pode ter softwares, aplicativos que vão aproximar as pessoas. Então, a gente se orgulha muito de já ter desenvolvido projetos nas cidades de Eusébio, Aquiraz, e a gente está chegando aí na Grande Fortaleza, no lado oeste, que se você me der espaço, eu queria falar sobre isso, porque também a gente acredita que as pessoas que moram no lado oeste da cidade de Fortaleza, que hoje tem uma economia também muito forte, eu me refiro à região da Parquelândia, São Gerardo, Parangaba, onde já tem shoppings, né, grandes shoppings. Na Parangaba tem, no Presidente Kennedy tem um grande shopping. Então isso demonstra que são áreas que são bastante desenvolvidas do ponto de vista econômico. E aí, à medida que as pessoas vão acessando mais renda, né, elas também vão pensando em morar melhor, né? Então, a nossa função é preparar esses locais para que as pessoas possam fazer a tão sonhada casa própria. E aí, quando a gente fala de empreendimentos horizontais, cada pessoa fica livre para pensar a sua casa, que aí é um outro benefício dos empreendimentos horizontais, é que você pode personalizar o seu imóvel. Eu não sei do que é que você gosta, Nayara, mas, por exemplo, você estava me dizendo há pouco que você estava estudando com a sua filha. Isso. Então, se você muito provavelmente a sua casa vai ter um gabinete que é para você ter um espaço confortável para você estudar com a sua filha. Eu já gosto muito de cozinhar, então a minha cozinha vai ser maior do que de um apartamento que normalmente a gente encontra no Meireles e na Aldeota. Então, já tem, a minha esposa gosta de ler, né, de fazer oração, então ela tem um cantinho da oração. Então, quando a gente planeja a nossa casa, né, a gente consegue tangibilizar os nossos sonhos. Né? Então tem gente que gosta de receber, os maridos gostam de no churrasco, gostam de uma piscina, as crianças, vida como antigamente. Eu acho que para os pais, você que é mãe, eu que sou pai, nada melhor
do que você ver uma criança nesses empreendimentos andando de bicicleta, correndo. Correndo. É vida como antigamente. Na Aldeota, no Meireles, com todos os benefícios. Eu moro no Meireles, mas é difícil você ver uma criança andando de bicicleta e os pais estando tranquilos, né, com um nível de segurança, né, onde todo mundo se conhece, porque você acaba desenvolvendo um espírito, um senso de pertencimento daquele lugar. Né? Hoje, eu não quero fazer propaganda nem dos meus empreendimentos, nem dos concorrentes, mas se confunde. Você não diz, eu moro no Eusébio, eu moro no empreendimento tal. Né? Eu moro no cidade tal, eu moro no empreendimento tal. Então, acaba se confundindo, né? Então, eu acho que são muitos benefícios, eu poderia passar horas aqui falando, mas, em resumo, você tem esse benefício de estar com mais contato com a natureza e mais qualidade de vida, e tem um benefício econômico de investir ali 50% ou 60% do que você investiria em áreas mais consolidadas da cidade de Fortaleza. Você está morando um pouco mais afastado, mas você tem o benefício de você ter mais área. E hoje, o que faltava em algumas cidades, já tem tudo, né? Tem grandes investimentos no Eusébio, as melhores escolas já estão lá, já foram shoppings para lá, ou seja, clínicas. Acho que está faltando aí alguns bons hospitais, mas hoje você pode dizer que tem vida própria. Tem né? vida O própria. Eusébio e Aquiraz é o Eusébio de outrora, é o Eusébio de antigamente. Né? Então, assim, hoje, quem mora no Aquiraz, com 10 minutos encontra tudo no Eusébio. Não precisa vir para Fortaleza. Né? E o Porto das Dunas, que está do lado do Aquiraz, é onde tem um dos maiores adensamentos urbanos do Ceará e com empreendimentos de altíssimo padrão, ou seja, a segunda residência de boa parte da classe média alta de Fortaleza está nos empreendimentos do litoral, do Porto das Dunas, né, ali do... Então, assim, isso acaba ativando também o comércio local. A gente tem um projeto no centro de Aquiraz, foi um sucesso, a gente lançou em dezembro do ano passado, vendemos 85% no dia da abertura de vendas. A gente nós estamos trabalhando em outro projeto na cidade de Aquiraz, não posso dizer ainda, mas a gente já está desenvolvendo projetos, trabalhando a aprovação. Eu espero que em 2025 a gente lance. E também estamos no lado oeste, né, de Fortaleza, trabalhando projeto. Então a gente acredita que realmente esse tipo de empreendimento ele traz muitos benefícios. A gente acredita que traz desenvolvimento urbano de qualidade, né? A gente traz ocupação de alto padrão, na maioria das vezes. A gente ativa o comércio local. Todos os nossos empreendimentos a gente pensa em áreas comerciais, quer seja quando são loteamentos fechados, loteamentos de acesso controlados ou condomínios, tem sempre uma área comercial na frente. Quando são projetos de bairros planejados, de áreas de loteamentos abertos, a gente sempre determina onde é o centrinho, né, onde a pessoa tem a sua primeira necessidade atendida, uma padaria, uma farmácia, né? O nosso amigo estava falando de uma pizzaria famosa aí, em frente ao empreendimento nosso, mas a gente trouxe bancos, né? Bancos de primeira linha, a primeira agência do Santander, do Eusébio está em frente ao empreendimento nosso, a Caixa Econômica veio para o nosso empreendimento, o cartório de registro imóvel da cidade veio para frente. Por quê? Porque hoje as pessoas também querem as conveniências, né, em áreas centrais, a questão de aquela velha frase, né? No park, no business. Então, assim, eu quero estacionar fácil, resolver minha vida fácil, com segurança. Então, a gente pensa sempre isso. Eu faço parte desse movimento aqui, que é o Somos Cidade, onde a gente traz as melhores práticas do urbanismo mundial para os nossos projetos. A diferença das empresas que fazem parte desse movimento é que a gente sai da teoria e a gente aplica nos nossos projetos. Né? Então, a gente, todos os anos, a gente faz missões técnicas, né, no mundo todo. Eu já tive a oportunidade de, pela ADIT, que é outra entidade que eu ajudei a fundar, e pelo Somos Cidade, de visitar vários empreendimentos na Europa, na Ásia, a gente já foi para Singapura, Estados Unidos todos os anos. Né? Então, assim, a gente fica pensando o que funciona, o que não funciona, obviamente tropicalizando, porque aqui no Brasil a gente tem um aspecto da segurança, tem que ser muito forte, né? Tem a questão cultural também, aqui a gente tem um desconforto térmico, sempre em algum lado da rua é o lado do sol, é mais difícil desenvolver atividade econômica no lado do sol, mas a gente usa técnicas de arquitetura para amenizar isso, traz o paisagismo para melhorar o microclima. Então, assim, tem maneiras de fazer isso, existem técnicas, a gente segue muito a escola da DPZ, que é um escritório que organiza o Congresso Nacional de Novo Urbanismo nos Estados Unidos, o CNU, é uma empresa da Flórida,
que eles advogam pelo novo urbanismo. Então, a escola do novo urbanismo é priorizar o pedestre em detrimento do carro. No lugar de eu fazer uma rua, uma avenida para carro, eu faço uma calçada mais larga, né? Então, eu procuro dar a possibilidade da pessoa caminhar. E a gente advoga pelo conceito de cidade de 15 minutos. Então, se eu pegar o carro, em 15 minutos eu tenho que resolver tudo. E a pé, se eu tiver esse conceito de 15 minutos resolvido, é muito melhor, né? Então, é isso. E assim, a gente está muito convicto de que não só a gente, a BLD, tem várias empresas que estão tendo sucesso com a aplicação dessas técnicas, com a aplicação desses conceitos. Eu acredito que a gente tem uma questão que chama movimento pendular, né? Eu vou dar o exemplo do Eusébio, que eu acho que é um case, né? O Eusébio, para quem não sabe, já foi eleito a melhor cidade de pequeno porte do mundo do Brasil, pela Austin Rate, e uma das melhores do mundo, até 50 mil habitantes. E antigamente o Eusébio era uma cidade dormitório. As pessoas trabalhavam em Fortaleza e iam para casa no Eusébio. Hoje já dá para fazer quase tudo no Eusébio: morar, trabalhar, se divertir, estudar. E é esse o grande trunfo. Eu estou lendo um livro que se chama O Triunfo das Cidades. Eu acho que o Eusébio é um exemplo de uma cidade que triunfou e vai triunfar ainda mais. Quem acompanha cidade vai ver que qualquer cidade tem sempre um vetor de crescimento. Ali é o vetor de crescimento da Grande Fortaleza. É ali que os grandes investimentos da área imobiliária estão se estabelecendo. Tem como crescer mais o Eusébio? Continuar crescendo nessa ascensão? Tem uma hora que acaba a oferta de terrenos, que a gente chama de terreno de solo natural, né? Então vai ficando mais difícil. Mas é uma transformação. A cidade é um organismo vivo, né? O Eusébio já está sofrendo uma pressão imobiliária, porque quem tem terreno lá sabe que valorizou, né? Os terrenos vão ficando escassos por questões fundiárias, que a gente chama, né? Às vezes de regularização, de documento, questões de plano diretor. Então, para quem não sabe, existe uma lei que regula a ocupação desses terrenos, né? Determinando o índice, a altura máxima que pode ter, né? Algumas regras de taxa de permeabilidade, taxa de ocupação, e é isso que, de uma certa forma, é isso que permite o crescimento da cidade. O Eusébio ainda tem muito o que crescer, mas eu acho que tem algumas áreas no entorno do Eusébio, eu já brinco, né? A gente fala de Grande Fortaleza, eu acho que já tem o Grande Eusébio também. Então, tem uma série de municípios que já estão se beneficiando do Eusébio, né? Aquiraz, Taitinga, próprio Maracanaú. Tem gente que mora no Eusébio e trabalha no Maracanaú, já não mora mais em Fortaleza, né? Então, acho que tem muito a crescer, mas de uma forma geral, a atividade econômica do município de Fortaleza está crescendo muito. Tem um grande evento econômico que está acontecendo no Ceará, que é o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que já vem se desenvolvendo há muitos anos, mas agora com a questão do hidrogênio verde, a gente acredita, né, a gente tem acompanhado alguns números, os protocolos que o governo tem assinado, tem participado de alguns eventos, vai ter um grande evento agora, um summit mundial de hidrogênio verde que vai acontecer no centro de eventos. Então a gente começa a perceber que essa questão da transição energética é uma coisa séria, né? Que o Ceará reúne as melhores condições para que isso aconteça, questões de sol, vento, para produzir energia renovável, que é a força motriz para fazer a hidrólise, que é para fazer o hidrogênio verde. Então a gente está no lugar certo, né? Mais próximo do Equador, mais próximo da Europa. Tem uma zona franca dentro do Eusébio, ou seja, as empresas de fora podem produzir o hidrogênio e exportar com benefício fiscal, cambial. Isso vai trazer dinheiro para a economia. As pessoas que trabalham lá nessa região vão ganhar mais, vão querer morar melhor, vão ativar mais o comércio. E isso é um círculo virtuoso. A gente acredita nisso, a gente está se preparando para isso, a gente tem projetos no lado oeste de Fortaleza, no Cumbuco, no entorno do Pecém. A gente está se preparando para fazer investimentos lá. E olha, gente, ainda falando aqui, a BLD
Eles estão presentes em vários lugares, com grandes empreendimentos. Inclusive, você que está aí nos assistindo, a gente vai falar um pouco de alguns desses empreendimentos. Então, você está buscando essa moradia, esse morar bem, com qualidade de vida, com tudo isso que o Irineu falou. A gente vai começar agora falando, já que a gente estava falando do Eusébio, eu queria que a gente falasse do primeiro, que é o Azur Condomínio, que foi o primeiro empreendimento no Eusébio, que foi um sucesso garantido. Quais seriam os grandes diferenciais? Eu acho que o Azul foi um presente de Deus, né? Era um terreno muito bem localizado, era no centro do Eusébio. Hoje pode parecer óbvio, mas na época eu cheguei a escutar de especialistas do mercado que empreendimento de alto padrão só acontecia se fosse na CE, na rodovia, CE 040. E a gente estava bem pertinho da CE, ali no centro, mas tinha uma coisa que é difícil de replicar. Tinha um lago no meio, lindíssimo. A gente estava conectado com o centro da cidade e a gente pensou em trazer essas técnicas do novo urbanismo. A gente ofereceu. Muita gente acha que o Azul é só o empreendimento de alto padrão para casas. Mas o Azul, ele ofertou terrenos de alto padrão para casas unifamiliares, terrenos para as áreas comerciais. A gente construiu 2 strip malls lá, são malls de rua. Os nossos parceiros da Barroso construíram mais 2. E a gente também teve terrenos de uso misto, onde a gente vendeu para hospital, tem um hospital em construção lá, vendemos para supermercado, vendemos para posto de gasolina, né, dentre outras atividades. Então, assim, a gente ativou o comércio local e a gente elevou o padrão do centro do Eusébio. A gente trouxe ocupação de altíssimo padrão para o centro do Eusébio. Eu me orgulho muito. Parece fácil, né? A gente lançou o Azul em 2018, nós estamos em 2024, mas 6 anos depois, o Azul já está com mais de 80% de ocupação. Tem casas lá a partir de 4 milhões, 4 milhões e meio. Tem casas de até 8 milhões de reais. É altíssimo padrão, né? Eu diria que uma das casas mais bonitas que eu já vi nas minhas andanças está lá dentro desse empreendimento. São pessoas que valorizam, né, de verdade a manutenção das áreas verdes, do espaço público, dos espaços públicos. Eles aplicam na operação lá as regras que a gente pensou de reuso de água, de energia solar, né, um empreendimento que tem essa veia de sustentabilidade muito forte. A gente dividiu o que é ambiente natural e ambiente construído. Eles são os verdadeiros guardiões das áreas de proteção permanentes, da lagoa. Então, assim, isso muito nos orgulha. A gente pretende levar isso para outros projetos, né? O Azul foi o primeiro, o Verte, que é do outro lado da rua, surfou, né, o sucesso do Azul. A gente também está 100% vendido lá. A gente tem casas também, ticket médio de 2 milhões de reais, acima de 2 milhões, também é alto padrão. Tem áreas comerciais, tem uma clínica lá, acho que uma das melhores clínicas de Fortaleza, foi para lá, né? A gente tem um banco também indo para lá. Então, assim, a gente teve muito sucesso no que a gente pensou lá para o centro do Eusébio. No centro de Aquiraz, a gente também... Mas antes de você falar do Centro de Aquiraz, eu queria que a gente falasse do 26º Prêmio Master Imobiliário com Paisagismo e Design de Interiores, que foi no Azur Condomínio, né? O Azul, assim, para quem não conhece o Prêmio Master Imobiliário, ele é considerado o Oscar do mercado imobiliário nacional. Em 26 edições, só 3 empresas cearenses ganharam. E a única que ganhou na categoria loteamento, empreendimento loteamento, foi a BLD no ano de 2020, em plena pandemia. A gente conseguiu, só concorre para esse prêmio quando o empreendimento está pronto. A gente entregou em dezembro de 2019. E para ganhar esse prêmio, além de ser um empreendimento que traga, de alguma forma, a questão da arquitetura, do design, da sustentabilidade, ele tem que ser um case também de transformação, de sucesso, tem que ter repercussão, né? Então a gente conseguiu reunir tudo isso, né, nesse projeto. A gente se orgulha muito, né? Até hoje, talvez, acho que até que a BLD é mais conhecida lá fora do que aqui, porque repercutiu muito, né? Uma empresa do Ceará, no Eusébio, ganhar um prêmio desse, nacional, né? Tem tantas empresas com atuação nacional, grandes, né? Em São Paulo, Santa Catarina, Balneário Camboriú está bombando lá, a empresinha lá de Fortaleza ganhou esse prêmio. E constantemente a gente ainda é desafiado, o pessoal quer vir aqui quando conhece, rapaz, realmente
Foi merecido, né? Então, assim, a gente sempre recebe grupos de fora. Agora, começo de novembro, a gente vai receber o pessoal do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Eles vêm para conhecer 3 empreendimentos no Ceará, e um deles eles pediram para agendar uma visita técnica no Eusébio. Quando a gente faz visita técnica, a gente não fala só do que deu certo, a gente fala dos desafios, do que a gente teria feito diferente, né? Quais foram as dificuldades, né? Existiram algumas, a gente não existe empreender no Brasil, sempre é uma... Claro, um desafio, né? É um desafio, consertar o avião voando, né? Então aparecem muitos desafios, mas a gente se orgulha muito. Isso, o Azul realmente colocou a BLD num patamar diferente. A gente fazia empreendimentos de praia, de segunda residência. Foi o primeiro empreendimento da linha boutique da gente e já foi vencedor. Isso abriu muitas portas. Queria mandar um abraço para os meus parceiros lá da Barroso e também para os meus parceiros da Senergias, que é uma empresa, uma patrimonial que investiu lá com a gente. Não foi fácil, não era óbvio. Hoje pode parecer óbvio. Não era, foi um sucesso. Queria que tivesse mais terreno para a gente fazer mais coisa ali do Vizinho Azul. Mas está lá, tá bem feito, está bem entregue, bem ocupado. As famílias estão felizes, satisfeitas, seguras. Eu acho que a gente cumpriu o objetivo e acho que ganhou a cidade de Eusébio, né? Ganharam as pessoas, os corretores também, que acreditaram, né? Porque os corretores são os grandes também influenciadores, né? São eles que estão antenados para onde as coisas estão acontecendo, para onde os investimentos estão indo, né? E, de uma certa forma, eles dão um conforto para os clientes poderem acreditar, investir. Então, acho que tudo isso não é uma ação isolada, né? Eu acho que todas essas, a gente chama de stakeholders, né? Uhum. Todas essas pessoas, todas essas empresas que acreditaram e deram o seu melhor lá, contribuíram para a gente ganhar esse prêmio, que realmente a gente até tentou se inscrever em outro prêmio, nem nos qualificamos com outro projeto. Então mostra que realmente é difícil, não é só... É difícil. E a gente espera um dia poder repetir E ganhar outro, né? vamos ver se a gente consegue. E agora eu queria que a gente também falasse do primeiro bairro inteligente, né, que vocês construíram no Eusébio também, que é o empreendimento Quartier, né? O Quartier também é um bairro aberto, mas ele tem autogestão, tem uma associação de proprietários que cuida do bairro, que mantém a limpeza, a conservação, o mobiliário urbano, os bancos, as lixeiras, as praças, o paisagismo, mas, sobretudo, ele coordena o plano de segurança do bairro. E por que a gente chama de bairro inteligente? Ele é inteligente porque ele usa, de uma forma inteligente, os recursos naturais, né? Sol, vento, água, e também ele usa a tecnologia em favor da vida das pessoas. Então, a gente usa muito câmeras lá. Tem câmeras que fazem o reconhecimento facial das pessoas, dos moradores, dá para saber quem é morador, quem não é. Fazem até de pets, né? Então, Olha às vezes só. você tem um cachorrinho, um gato, perdeu lá no bairro, a câmera vai dizer, ó, teu gato passou naquela câmera tal hora. Olha aí. Tem um aplicativo de bairro, né, que faz toda a parte de interação social, marketplace. Imagina que eu tenho um bairro lá que tem 291 lotes. E quem é que não quer fornecer internet para esse bairro, né? Quem não quer fornecer TV a cabo? Quem não quer vender água para esse bairro? Gás. Então ele se cadastra lá. A gente cadastra também profissionais autônomos, pedreiro, carpinteiro. Então ele está cadastrado. É como se fosse quando a gente pega o Uber, você não dá estrelinha para o motorista, você não sabe quantas estrelinhas. Então tem um pintor que já prestou serviço lá no bairro, eu sei se ele é seguro, não é, se já prestou Tem a referência, na né? casa da Nayara, ou na casa do seu João, do seu Pedro. Então está lá no aplicativo. Muitas vezes você quer contratar um profissional, não sabe nem por onde é que começa. Entra no aplicativo do bairro, tem lá 5, 10 profissionais cadastrados. Quando eu preciso, por exemplo, de um cortador de grama, de uma furadeira, a própria associação pode fazer a gestão disso, compra e não precisa cada um ter uma furadeira, eu uso uma vez no ano. Então, assim, ele é inteligente, né? Porque ele é sustentável por isso. Porque imagina aí quantas toneladas de materiais eu deixo de tirar da natureza para fabricar vários cortadores de grama, várias furadeiras elétricas, vários car wash, né, que é aquele para lavar carro, e dentre outros equipamentos que eu posso ter de uso coletivo com a gestão própria de uma associação de bairro, né? Então, acho que também, e aí vai
quando a gente projetou esse bairro, não foi só para as residências unifamiliares. A gente tem terrenos que são para atrair também projetos multifamiliares, projetos para outras construtoras, né, para fazer condomínio de casas, tem terrenos para fazer prédio, tem terrenos que é só para fazer o comércio, como eu disse, né? Então a gente tem um bairro completo. A gente terminou as obras agora em setembro. A gente está aguardando a autorização da prefeitura para iniciar as obras, né? Que se chama TVO, né? Que é o termo de verificação de obra, como se fosse o habite do loteamento. E a gente está negociando também o tratamento dos efluentes, né? Com a Ambiental, que é uma empresa de economia mista entre CAGES e a EGEA, que é quem faz a gestão hoje disso. Então, assim, é um bairro 100% sustentável, com autogestão, com possibilidade de ter usos variados, casas, condomínios de casas, apartamentos, áreas comerciais e, sobretudo, espaço público de qualidade. Qualquer pessoa que mora no Eusébio pode ir para lá, usufruir do bosque que a gente tem, do laguinho que a gente tem lá, do dog park, do playground para as crianças, de uma quadra de beach vôlei. Então, assim, é um bairro plural, é um bairro que tem regras, que tem segurança e que, com certeza, quando tiver na fase de operação, não perde em nada para alguns bairros planejados que a gente visitou na Flórida, né? Em Tampa, em Orlando. Então, assim, você teve lá, eu sei que você esteve fazendo programas. Então, você sente que é diferente, né? Tem um quê diferente de marcação de bairro, de paisagismo, de segurança. Né? É uma inovação então, assim, total. ainda tem alguns lotes para casas lá, disponíveis à venda, e tem alguns lotes para construtores que queiram fazer parcerias com a BLD. A gente pode permutar, pode investir junto nos empreendimentos. A gente tem um projeto lá de casas que são townhouses, são casas, a gente chama de smart homes, smart casas. Então, assim, tem muitas possibilidades no bairro. É um bairro que vai começar a fase de construção e operação até o final do ano. Vai passar uns 3, 4 anos em obras. Mas quando estiver pronto, eu queria ter a oportunidade de apresentar aí para você, para os seus ouvintes, na TV Diário também. Vamos mostrar com toda certeza, e eu não tenho dúvida que é sucesso, que será sucesso e já é. Agora a gente vai sair do Eusébio e a gente agora vai para Aquiraz, com um empreendimento que é o Gris, né? Um condomínio fechado, alto padrão. E eu queria, com a localização privilegiada, eu queria que você falasse dos grandes diferenciais. Mais uma vez, a gente não abre mão de uma super localização sempre. Né? A gente está na principal avenida de saída e entrada da cidade, Nossa Senhora de Lourdes, para quem conhece o Aquiraz. Está a 300 metros do Marco Zero da cidade, que é uma rotatória que tem um nomezinho Aquiraz, e que tem um shopping. O principal shopping da cidade está lá. Não obstante, a gente também desenvolveu uma área comercial na frente do nosso empreendimento, e a gente catalisou também, tem um laguinho lá no final, a gente posiciona o clube sempre de frente para essas áreas mais bonitas do terreno, que é uma forma de democratizar isso. Se eu colocar só uma casa na frente do lago, só quem vai se beneficiar é aquela família. Então, quando eu coloco o clube, né, que é a área comum do empreendimento, todo mundo se beneficia daquilo. Então, a gente conseguiu colocar isso lá. A gente está em estágio avançado de obras. A gente lançou em dezembro, já terminamos a terraplanagem toda, a drenagem toda, iniciamos a rede de água e esgoto, estamos construindo a portaria e a sede da associação. Está faltando só a pavimentação e o clube. O nosso prazo de entrega é em junho de 26. A gente pretende antecipar essa entrega, que é outra marca registrada da BLD. A gente acredita que quanto mais a gente vende, mais a gente tem que investir em obra e o empreendimento vai se valorizando, a gente ganha com a valorização, mas os clientes que compraram lá atrás também ganham. Então eu aprendi isso com o fundador do Alphaville, Dr. Renato, num evento que a gente fez aqui em Fortaleza, chamado Complan, da Adit, e ele disse o seguinte, que ele sempre deixou uma janela para o cliente dele ganhar dinheiro também. Então a gente acredita muito nisso, além da pessoa fazer uma escolha consciente de morar bem, com qualidade de vida, ela está fazendo um bom investimento. Então é difícil. Acho que a maioria dos empreendimentos da gente, eu vou dar um exemplo do Azul, que eu acho que é o maior exemplo. Eu vendi terreno beira-lago por R$420 mil em 2018. Hoje custa R$1,5 milhão. Olha só. Um terreno.
né? Então, assim, é claro que não é só, não é só mérito da BLD, a BLD pensou, é mérito também do mercado, que amadureceu, cresceu, é mérito das casas, das pessoas que tiveram muito bom gosto. Quem tiver a oportunidade de poder visitar, conhecer Eu alguém já que mora fui, lá, é muito lindo diferente. mesmo. Você esquece que está no Brasil, você esquece que está no Eusébio, muito embora você esteja conectado ao centro do Eusébio. Você tem residências belíssimas, né? As pessoas muito educadas, respeitam muito a natureza, as regras do empreendimento, com um nível de conscientização ambiental elevadíssimo. Então, isso tudo ajuda, né? E isso tudo fez com que o empreendimento fosse um sucesso e valorizasse, né, mais de 300% aí em 6 anos. Né? Então, assim, isso é um case, realmente, né? E não esqueçam que a diferença de você fazer sua casa é só o terreno, é só o local, porque o tijolo que você gasta é o mesmo, custa o mesmo tijolo fazer no Azul, em outro empreendimento, ou na Itaitinga, ou no Aquiraz. Tijolo, cimento, ferro, piso, tudo é igual. O que muda é o terreno. Então, não erre na escolha do terreno para fazer sua casa. Então, não economize na hora de escolher o lugar para fazer sua casa. E procure empresas que já têm um histórico, um track record de valorização, de sucesso, de entrega, né? Então, escolha muito bem e você vai mitigar, você vai ampliar a chance de sucesso da sua casa e, obviamente, é um bem de raiz, né? A casa, o imóvel, é o patrimônio da família. Então, se eventualmente você precisar vender, você vai ter valorização e também liquidez, porque não adianta ter preço e demorar para vender. Verdade. Então, hoje, se você abrir a boca para comprar um terreno no Verde ou no Azul, acho que toda semana eu recebo ligação de corretores, de clientes. Ainda tem lote no Azul? Será que você sabe, consegue? Né? Então, assim, a gente sente que o empreendimento é um sucesso quando tem escassez. Isso é uma regra básica da economia também, oferta e demanda, né? E escassez. Então, quando não tem mais oferta, os preços vão subir. Né? Então, procure também investir onde tem pouca oferta, né? Onde tem mais escassez. Essa é a minha dica. Olha, e para a gente encerrar, você já tinha pincelado aqui e falado, mas eu queria que você reforçasse essa novidade que a BLD está chegando com força no lado oeste, que é um lado em ascensão também, que tem muito a crescer. Então, atenção, você que simpatiza, pretende um dia comprar uma moradia no lado oeste, Irineu tem muitas dicas valiosas para a gente. Eu vou começar assim. Primeiro, a gente não é bobo. A gente contrata pesquisas, a gente vê a questão econômica do lado da cidade, demográfica, e a gente estudou muito esse lado oeste, né? E a gente determina uma zona de influência, que a gente chama. A zona de influência que vai fomentar os nossos próximos empreendimentos do lado oeste, que aí vai um spoiler aí, né? Eu diria que é um novo Eusébio que está surgindo na região metropolitana de Fortaleza. O efeito Eusébio está chegando no lado oeste. A gente promete levar realmente produto de alto padrão para as pessoas que são empresários na região da Parquelândia, do São Gerardo, da Parangaba, Conjunto Ceará. Tem gente que é comerciante, que é profissional liberal, que mora lá, mas queria ver o estilo de vida do Eusébio, mas não aguenta atravessar a cidade, perde muito tempo de deslocamento, trânsito, né? Uma vez eu estava andando no empreendimento e vi uma almofada, tinha assim, ó, rico é quem tem tempo, né? Então, assim, hoje, a maior riqueza que a gente pode ter é estar com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, ter tempo para cuidar do nosso corpo, ter tempo para ler, né? Falta tempo. Então, quando eu ganho tempo de deslocamento, eu estou ganhando tempo de qualidade para fazer outra coisa, para estar com meu filho, para cozinhar, para ler, para malhar, para quem gosta de atividade física. E lá no lado oeste tem grandes investimentos acontecendo também na área turística, né? Tem gente que gosta do kite. Um dos melhores lugares do kite está ali pertinho, no Cumbuco, né? Não precisa nem ir lá para Preá, para Jericoacoara, tem ali pertinho. Tem um estilo de turístico ali, de pousadas, de hotéis de charme, né? Que encanta. A gente tem muita natureza ali, o pessoal que gosta de bike, gosta de pedalar ali pela CE 085. Então a gente mapeou tudo isso.
E para as pessoas que têm, que valorizam esse estilo de vida, elas não vão mais precisar sair do lugar onde está a família dela, os pais, os tios, né, os amigos de infância. Ela vai poder estar a 10, 15 minutos daquela área que ele já mora, né, e vai morar no estilo Eusébio, né, com qualidade de vida, contato com a natureza, podendo fazer a casa do jeito que ele sonha. Essa é a nossa promessa. A gente espera, a gente está em fase final de aprovação, a gente não pode divulgar antes de aprovar, né? Mas a gente pretende, com muita sorte ainda esse ano, no mais tardar junho do próximo ano, a gente lançar um empreendimento da linha Boutique da BLD, tentando replicar um sucesso que a gente tem lá no Eusébio, né? E aí a certeza de qualidade de vida, de valorização, né? De segurança. A gente vai investir muito em segurança. A gente está contratando uma empresa especializada para fazer um plano diretor de segurança para o empreendimento. Então, e segurança não é só botar câmera nem cerca elétrica, são procedimentos de segurança, né? Desde o cadastro da pessoa que chega para visitar, de um convidado, de um morador, de uma pessoa que vai prestar serviço. Muitas vezes as pessoas elas se travestem de prestadores de serviço para entender como é a dinâmica. Então, é uma série de procedimentos que a gente entrega isso para quem faz a gestão do empreendimento, né? Então, e é vida como antigamente, é olhar, é o que eu já falei no início do podcast, é você ter seu filho lá dentro na certeza de que ele está protegido, seguro, que todo mundo comunga da mesma ideia, né? De preservar a natureza, de ser sustentável, de ter uma vida ativa do ponto de vista social, de interagir, né, com as outras pessoas, com as outras famílias. Eu acho que é isso que motiva a gente a acordar todo dia, trabalhar, né, e se dedicar para a nossa família. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é morar bem, né? Eu acho que todo dia acordar, se der para acordar com o barulho dos pássaros, ótimo, né? E aí eu não sei se você sabe, a gente aplica o paisagismo funcional. Então, assim, o paisagismo é aquele que fica bonito? Também. Tem o paisagismo ornamental, é botar aquelas plantinhas coloridas. Mas para você estar em contato com a natureza, você tem que ter plantas próprias para atrair pássaros, própria para repelir insetos quando você está próximo de um lago, por exemplo. Ninguém quer ter o mosquitinho ali chato, mas tem que ter também aquelas que ativam os polinizadores essenciais, porque pássaro tem que comer a fruta, tem que ter a água, e aí você acaba trazendo todo esse ecossistema para dentro do condomínio. E é por isso que as pessoas, eu tenho um cara famoso aí da área de imobiliário de casas e tal, ele comprou um lote lá no Azul e disse, cara, quando eu cheguei lá, que eu vi aqueles pássaros, então parece que eu estava no outro canto. Então tem uma técnica por trás disso, né? A gente contratou o Benedito Abud, que é um dos maiores paisagistas do Brasil, né, para assinar o paisagismo funcional da gente. E é isso, eu acho que vai ser mais um grande sucesso aí do Lado Oeste. E são cenas para os próximos capítulos, Exatamente. né? E que a gente aqui no Espaço VIP é que a gente quer estar junto para poder estar divulgando e contando boas notícias, né? E uma boa notícia, repito, para quem mora em toda aquela zona de influência da Bezerra de Menezes para lá, vai estar 10, 15 minutos desse lugar. Irineu, muito obrigada. Obrigado, muito Nayara. Esclarecedor, assim, você nos ajudou muito, nos antecipou muitas tendências, explicou detalhadamente, ricamente os empreendimentos da BLD, que a gente sabe, a gente assina embaixo, que é qualidade, que é sustentabilidade, que é urbanismo, que são diferenciais primordiais para quem busca esse morar bem, com qualidade, com estilo e com requinte. Nayara, se eu puder só também deixar, eu queria deixar um @ não da BLD, não da BLD Urbanismo, mas eu queria deixar o do Somos Cidade. A gente discute realmente, a gente faz uma curadoria de conteúdo, todas as semanas a gente faz um clipping, pegando os conteúdos que falam de cidade, de urbanismo, de arquitetura, @Somos Cidade, quem tiver curiosidade, vale a pena. Obrigada, tá, Irineu? E mais sucesso. Obrigado para vocês também. Amém. E a gente vai encerrando por aqui e até o nosso próximo Espaço VIP Cast. Até mais.